Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 23 até o 28, que nos diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passavam necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amados irmãos e irmãs, quero explicar para vocês um pouco do contexto por trás desse texto daqui. Na verdade, os fariseus eram pessoas líderes religiosos em que as pessoas automaticamente enxergavam as suas aparências. A gente já consegue fazer uma ligação com a primeira leitura. Eles usavam determinadas vestimentas, franjas longas nas roupas. Eles usavam apetrechos, adereços em seu corpo, especialmente quando eles iam até a sinagoga de sábado rezar, que de longe você sabia quando aquela pessoa era ou não um fariseu. Então, automaticamente, a gente pode pensar que, se a gente pensasse na estrutura da primeira leitura, os homens eles olham para a aparência, mas Deus vê muito mais além. E Jesus é Deus. Jesus percebia a hipocrisia daqueles fariseus. Jesus viu muito mais além do que o povo talvez enxergava e percebia que neles existia muita falsidade. E é isso que a gente percebe aqui no texto. Por quê? Jesus estava passando em um dia de sábado com seus discípulos, provavelmente sentiram fome, e foram então arrancar espigas. Lá no Antigo Testamento se dizia que se fosse por causa de fome, poderia arrancar dia de sábado sim. Mas os fariseus são taxativos. Os fariseus são arrogantes. E aí automaticamente eles se revoltam e vão começar a questionar, né? Ora, você faz isso em dia de sábado e não é permitido. Então Jesus começa a lembrar do Antigo Testamento. Lembrar que um dia Davi estava com fome e ele entrou na casa de Deus. O sumo sacerdote permitiu que ele pudesse comer porque ele estava com fome. O que é que Jesus diz? Vocês são tão conhecedores da palavra na hora de acusar o outro. Vocês conhecem tanto as escrituras. Vocês conhecem tanto as leis na hora de acusar, na hora de apontar o dedo. Mas vocês só escolhem aquilo que os convém. Aquilo que para vocês é legal. É como se vocês estivessem apagando determinados trechos da escritura quando não convém. É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês pousam, podemos dizer assim, né? Tem uma pose de pessoas tão sábias e inteligentes, mas vocês são seletivos. Só escolhem determinados trechos. É isso que Jesus critica. E aí, por esse motivo, Jesus coloca no versículo 27. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado foi feito para que o homem descanse. Então, o sábado ele é para servir ao homem e não o homem que é para ser menor do que o sábado. A vida de alguém que está com fome, ela pode morrer porque está passando fome, mas a vida daquela pessoa, a dignidade dela é muito mais importante do que uma restrição que eles estão colocando para o dia de sábado. E ainda mais Jesus acrescenta, né? O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus está muito maior do que essas regras que eles estavam impondo ali naquele momento. Como eu falei, regras muito seletivas, porque existiam sim versículos do Antigo Testamento que falavam que pegar as espigas em dia de sábado, caso alguém sentisse fome, ainda estava coerente. Eles não chegaram perguntando se eles estavam com fome, eles já chegaram acusando. Infelizmente, a gente tem que lembrar um pouco do que o Papa Francisco fala, que ele fala dos fiscais de fé. Quantos de nós também somos fiscais da fé alheia? Tem gente que vai para a missa só para observar se fulano comunga, se fulano se ajoelha, se fulano levanta a mão, se fulano fecha os olhos, se fulano rezou muito, se fulano chorou. Gente, nós precisamos entender que a gente não está na missa para poder ficar fiscalizando as pessoas. Mas eu estou na missa porque, juntamente com os meus irmãos, eu também quero participar do santo sacrifício, do banquete do Cordeiro. Eu também quero me alimentar do pão que dá vida, né? O pão da vida que é o próprio Cristo. Então que a gente possa refletir um pouco
sobre como é que está sendo a nossa postura religiosa em muitas situações, tá bom? Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!